que seja feita uma auditoria. Teve uma época em que, na época do escravinato, eles que fez uma auditoria, mas os resultados nunca chegaram a público, né? A defesa nossa do sindicato, e a minha em especial, é que seja feita uma auditoria e os resultados sejam tornados públicos, né? Não é para ficar no conhecimento de meia dúzia de iluminados. Então há sim essa necessidade de uma auditoria para averiguar o que ocorreu na Endor no passado recente e talvez no passado até mais remoto, né? Eu não defendo a tese de que você deva passar uma bolacha no que aconteceu e que inicie-se algo de agora para frente. Se teve furos na empresa, eles têm que ser averiguados e quem cometeu os ilícitos tem que pagar, né? Então há uma necessidade de se averiguar isso e eu defendo que seja tornado público, né? Porque todos nós somos, em parte, donos da empresa que ela é 100% capital público, né? Então, de todos nós que estamos aqui residindo na cidade. Então, há necessidade da auditoria, é uma decisão política do prefeito, ele que define se fará ou não. E eu aconselho que seja feito, né? Até para você ver em que pé que está a empresa, ter uma radiografia completa, né? Mas há desconfianças sólidas, porque isso chegou a ser investigado, chegou à Câmara de Vereadores, polêmica, houve uma CPI, as cabeças rolaram a esse respeito. Existem coisas, desconfianças sólidas hoje que argumentam essa articulação. Então, na verdade, há suspeitas. Para você confirmar se existe ou não, a auditoria é o caminho correto. É a ferramenta. É a ferramenta ideal para ser feito o diagnóstico. Na época da CPI, a maioria absoluta da Câmara era favorável ao escravinato na época, que não tinha interesse que viesse à tona alguns fatos aí nebulosos, que encorrem a boca pequena e às vezes a boca até grande também, é divulgado bastante. A Endor, na verdade, é vista como uma caixa preta há muitos anos, né? Então, nós temos que abrir essa caixa preta e, independente de quem deve pagar, se não deve, beleza. A ideia é fazer, se ninguém dever, ótimo, né? Se torna público que ninguém deve, tá ótimo, segue a vida que segue. Agora, se deve, a pessoa tem que pagar, né? Quem fez tem que pagar. Ô, Luiz Carlos, eu preciso perguntar isso para você, a pergunta que não quer calar. Outro dia você postou, e é tido como um polêmico nas redes sociais, o fluxo na direção da própria Endor. É um cargo de muita pressão? O que é que vocês fazem por lá que esses diretores, superintendentes acabam... foi decisão política ou realmente é um cargo com uma certa pressão, até pela própria articulação dos colaboradores? É um cargo bastante rotativo, né? Você vê que em 6 anos passaram 6 superintendentes, né? Eu acredito que o máximo que um ficou foi 2 anos, que eu acredito que foi o Leonardo, ficou 2 anos, o resto, né, deu solto com menos tempo. Então são 6 diretores em 6 anos, dá uma média de 1 por ano, né? Eu acredito que, diante da pressão e como ele não apresenta resultados, já a cabecinha dele rola, né? E os funcionários fazem a denúncia. Teve ocasião em que eu vim aqui na integração e pedi que fosse demitido 2 diretores por absoluta incompetência, que na época havia uma pressão muito grande, como ano passado também houve, né? Mas na época específica a coisa estava bem mais feia. E diante da incompetência dos 2 diretores, eu tive que solicitar que os diretores fossem demitidos, né? O que me valeu, inclusive, 20 dias de suspensão, um pouco após a entrevista. Eu também acusado, eu acho. Eu também acho que sim, daí quiseram me punir, né? 20 dias de suspensão, diante de uma investigação de 2 anos, de uma, como é que se chama, eu não lembro agora o termo que seria usado, a sindicância. A sindicância de 2 anos, nunca ouvi falar em sindicância no setor público de 2 anos. Após 2 anos, e diante de não existia nenhum fato concreto para ser aplicado. O fato que eu identifiquei foi a entrevista em que eu disse que os 2 eram incompetentes, o que me valeu 20 dias, e de repente é isso que você disse, né? De repente eu abusei um pouco da sorte e me lasquei numa linguagem mais popular, né? Agora, já falta comunicação ou ainda não? É cedo para dizer, estão sendo ouvidos na medida necessária? É claro que está começando esse processo, são poucos dias, mas já dá para sentir o clima, Luiz? Eu já tive a primeira discordância pública com as coisas relacionadas à auditoria, né? Porque parece que ele não viu a necessidade, parece que ele fala da administração da não necessidade de uma auditoria, que eu discordo. Então é uma primeira discordância, mas até aqui é a primeira discordância que nós temos, ainda não iniciamos ainda uma negociação, né? Então eu vou ter um diagnóstico melhor, uma posição melhor do sindicato quando nós passarmos por esse processo de negociação, mas acho que ele tem se mostrado acessível, não posso dizer que não. Ele tem convidado a gente para um diálogo, ainda que não tenha iniciado a negociação, ele tem chamado a gente para um diálogo. Nós temos apenas essa discordância pública relacionada à auditoria, né? Mas o processo negocial ainda está para ser iniciado, né?
está conosco agora, Scânio Bustos, chegando nesse momento, estava em uma reunião, justificou aqui não é possível atraso nesse programa. Scânio, seja muito bem-vindo aqui ao Contraponto, prazer ter você em nossa companhia. Satisfação enorme minha poder participar desse programa tão bom que vocês assim o fazem, e aqui para conversar com vocês e com o povo de Toledo. Estou à disposição. Obrigada. Agora nós vamos ao primeiro intervalo. Eu quero ressaltar que o assunto na internet é a interdição da casa noturna, Wagner. Várias pessoas se mobilizando, o assunto já corre o oeste do estado, certamente boa parte dos internautas também já entram em contato exatamente para levantar essa situação. Segunda-feira nós discutimos aqui no Contraponto, reunimos psicólogos, psiquiatras, autoridades da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, peritos técnicos que embasaram aqui a nossa conversa. Nós já falávamos, aliás, quem falou foi o capitão Araújo, na notificação de uma casa noturna em Toledo, e hoje sim, depois de uma ação desencadeada pelo Ministério Público e também pela Prefeitura de Toledo, vem a notícia da interdição. Então, um assunto, sem dúvida,